voz Labella. E hoje a gente vai falar sobre responsabilidade e culpa. Esse tema me veio agora na cabeça, pensando que quanto a gente se culpa pelas coisas ou se sente responsável por algo que não faz muito sentido se sentir responsável. Vocês já chegaram a pensar isso? Que na verdade a gente se sente responsável muitas vezes pela atitude do outro e pelo pensamento do outro, sendo que a gente só é responsável pelo nosso próprio pensamento. A gente só tem controle do nosso próprio pensamento. A gente só é responsável por como a gente age e como a gente reage às coisas. E do outro não. Muitas vezes a gente tem um relacionamento amoroso, ou um relacionamento de amizade, ou um relacionamento de pai e filho. E é como se a gente se sentisse responsável por deixar o outro feliz. Eu vejo muito isso nos relacionamentos amorosos, onde um se sente responsável pela felicidade do outro, sendo que a felicidade genuína de cada um é responsabilidade dele mesmo. Aonde a gente não tem controle sobre isso, a gente pode dar o melhor da gente, mas isso ainda não muda. Assim como quando é um relacionamento de pai e filhos, principalmente quando as crianças são pequenas, eu vejo que os pais, na verdade, principalmente as mães, elas se culpam por tudo. Como se, eu entendo que óbvio é a mãe que tá, né, cuidando da criança, gerando e tal, mas eu acho que assim, a gente vive às vezes como se o mundo inteiro tivesse manual de instrução e que tivesse, e se fosse só um passo a passo a seguir. E obviamente não é assim. É óbvio que a gente pode se espelhar na jornada do outro ou pegar dicas e conselhos e tudo mais, mas cada um vive a sua vida e cada um tem a sua história e o seu passo a passo. E não existe manual de instrução e certo e errado pra nada. Não é porque você teve essa ordem que todo mundo vai ter. Ou não é porque você fez desse jeito e que esse é o certo. Assim como não é porque fulano fez do jeito dele é o certo também. Eu falo que cada um tem o seu jeito de fazer as coisas e tem a sua história. E a gente precisa respeitar isso. A gente não faz às vezes. Cada um tem a sua história, tem a sua jornada, tem os seus pensamentos, os seus valores, as suas prioridades. Cada um tem as suas prioridades, pensamentos e isso determina muita coisa também. Não que não se pode sentar e conversar, e alinhar esses pensamentos para organizar eles melhor. Mais uma vez perguntaram por que um relacionamento pode ser tão difícil, de qualquer tipo de relacionamento. Porque são pessoas criadas com mentalidades diferentes, com objetivos diferentes. Isso tudo faz muita diferença também. Então, se o objetivo for comum, isso fica muito mais fácil, muito mais tranquilo. E a gente tem que lembrar que a comunicação é muito importante para qualquer coisa, principalmente quando a gente está falando de expor ideias para alguém. A gente precisa deixar elas claras também, organizar isso muito bem. A gente às vezes acha que o outro tem obrigação de saber o que a gente quer, e não funciona assim também. A gente precisa falar. Comunicação, diálogo, isso é a chave de tudo. Então expõe o que você sente, o que você pensa. Uma vez eu li um negócio sobre brigas, que existe uma maneira de você expor o que você sente sem incitar uma briga. Eu vou dar um exemplo. Você não gosta de uma característica
as pessoas e parece que jogar umas contra as outras ou entender que sempre a outra pessoa tá errada. E muitas vezes ela não tá. Ela só quer melhor pra vocês também. É só porque são maneiras de pensar e de se expressar diferente, entende? Igual eu falei, não existe certo e errado pra nada. E a gente tá na vida pra aprender. E a gente aprende muitas vezes com os nossos erros mesmo, né? A gente pode ter o melhor conselho, ler o melhor livro, receber a palavra mais sábia, mas o aprendizado de verdade vem com a gente acertando e errando. E eu sei que o erro é uma coisa que é muito cultural, da gente ver ele como algo negativo. Putz, deu errado. Mas eu acho que vale a pena a gente parar pra pensar um pouquinho em tudo que a gente aprende com ele também. É óbvio que a gente prefere acertar, mas a pessoa que nunca erra, ela não liga, ela não consegue lidar com a frustração. Acho que esse é o maior detalhe. Que uma pessoa sabendo lidar com a frustração, com a coisa dando errado e dando a volta por cima, criar essa resiliência, eu acho que é uma das partes mais importantes. E eu espero